No final do século XVIII, a fronteira americana era uma promessa de liberdade, mas também um abismo sem lei. Um lugar onde a civilização era apenas uma vela bruxuleante na escuridão. E nessa escuridão, dois monstros caminhavam como homens. Eles não buscavam fortuna, buscavam o terror. Seus nomes ecoariam em sussurros de pavor por gerações. Micah Jah e Wiley Harp. A América ainda não tinha um nome para o que eles eram. Mas hoje nós temos assassinos em série. Tudo começa com uma cena de brutalidade inimaginável. Kentucky, 1799. A noite cai sobre a cabana isolada de Thomas Langford, um veterano de guerra que buscava a paz com sua esposa e seu filho recém-nascido. A única luz vinha da lareira. A única esperança era o amanhecer. Mas o amanhecer não chegaria para eles. A porta é arrombada. Duas figuras enormes, selvagens, invadem a cabana. São Micah Jah, o Big Harp, e Wiley, o Little Harp. Não há palavras, não há exigências, apenas a selvageria em seus olhos. Langford tenta defender sua família, mas é derrubado com a brutalidade de um animal. O que se segue não é um roubo, é um ritual de pura maldade. Quando os vizinhos chegam na manhã seguinte, encontram uma cena que os assombraria para sempre. Um massacre tão grotesco, tão desumano, que a única explicação parecia ser a obra do próprio diabo. Este era o padrão Harp. Violência extrema, sem motivo, sem remorso. Eles não apenas matavam, eles aniquilavam, deixando para trás um rastro de carnificina para que todos soubessem que eles haviam passado por ali. O rastro dos Harp era uma cicatriz de terror que cortava os estados do Tennessee e Kentucky. Eles viajavam com um pequeno grupo, incluindo suas esposas, que eram mantidas em um estado de medo constante. O modus operandi era sempre o mesmo: crueldade absoluta. Viajantes solitários eram emboscados, seus corpos abertos, preenchidos com pedras e afundados nos rios para esconder a evidência. Famílias inteiras em uma cabana isolada. Chacina. A lenda diz que até mesmo o choro de um dos seus próprios filhos irritou Micah Jah a tal ponto que ele o silenciou para sempre. Eles se juntaram a gangues de piratas do rio, mas sua selvageria era demais até para os foras da lei. Foram expulsos por serem excessivamente violentos. Pense nisso. Os mais experientes criminosos olhando para os Harp e dizendo: "Isso é demais para nós." O pânico se espalhou pelas colônias. As famílias trancavam suas portas. Os homens andavam armados e qualquer estranho era visto com suspeita mortal. A fronteira, que já era perigosa, agora tinha um nome para seu medo mais profundo: Harp. Mas a brutalidade tem um preço. Após um de seus massacres mais hediondos, o assassinato da esposa e do filho de um de seus próprios seguidores, a paciência da fronteira finalmente acabou. A lei podia ser lenta, mas a vingança é um cavalo rápido. Um grupo de homens, um pelotão da vingança, foi formado, liderados por um homem chamado Moses Stigall, cuja própria família havia sido vítima dos Harp. Eles não estavam buscando justiça, eles queriam extermínio. A caçada começou. Em agosto de 1799, eles os alcançaram. Micah Jah, Big Harp, foi ferido por um tiro certeiro de um dos membros do grupo. A perseguição terminou com o gigante caído, mas ainda vivo. E aqui, a justiça da fronteira se revelou tão brutal quanto os crimes que punia. Enquanto Micah Jah agonizava, Moses Stigall, o homem cuja família ele destruiu, se aproximou e, com a própria faca de caça do assassino, lentamente cerrou sua cabeça. A cabeça de Micah Jah Harp foi cravada em um poste em uma encruzilhada.
como um aviso macabro para todos que ousassem seguir seu caminho. O local até hoje é conhecido como Harp's Head Road. Wiley, o Little Harp, conseguiu escapar, mas o destino o encontrou alguns anos depois. Foi reconhecido, capturado e enforcado em 1804. O reinado de terror dos irmãos Harp havia finalmente chegado ao fim. Eles não deixaram para trás tesouros roubados ou um legado de rebeldia. Deixaram apenas corpos e uma lenda sombria. Uma história que serve como um lembrete brutal de que, muito antes dos monstros do século XX, a escuridão já caminhava pela Terra, usando o nome de Harp. A história dos Harp agora está arquivada, mas este arquivo está cheio de outros relatos como este. Demônios, psicopatas e mentes cruéis que moldaram o nosso mundo em segredo. A troca é simples. Sua inscrição abre a próxima gaveta. Seu comentário me diz qual tipo de monstro você quer que eu liberte em seguida. Deixe sua marca nos comentários. Qual crime histórico te assombra? Sua curiosidade será minha próxima caçada. Inscreva-se para não perder.